Aleluias, glória a Deus, bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de forma abundante, poderosa, tremenda e gloriosa. Deus seja louvado nesta manhã, o palavra ouvida, o evangelho sem fantasia, a verdade como tem que ser dita, sem enfeites. Vamos falar de um texto muito conhecido de Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 1, onde ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. É um texto maravilhoso, onde Deus traz uma mensagem reveladora através do profeta Abacuque. Uma mensagem forte. A torre de vigia, ela era uma torre colocada nos altos muros, em lugares mais altos das cidades fortificadas e muradas, para que pudesse se colocar alguém em estado de vigilância constante. A torre de vigia sempre tinha alguém para ver se algum inimigo viria para sitiar a cidade. Estando na torre de vigia, a ideia era poder ver com antecipação o inimigo para poder avisar e a cidade se preparar para tal cerco, evitá-lo também. O contexto era algo militar, de defesa. Abacuque toma uma alegoria, numa metáfora, e ele fala que ele vai estar sobre a torre de vigia dele, ele vai construir uma torre de vigia. Ele fala de um estado de vigilância de oração, ele fala de um estado de vigilância espiritual. Fortaleza são cidades muradas, torre de vigia é um lugar alto na fortaleza que traz mais segurança, porque vê-se de longe, então dá para antecipar certos perigos. Eu acho interessante em lembrar que Salomão, ele fala que a esperança demorada adoece o coração. A esperança demorada adoece o coração. Interessante entender que ele está falando de algo que se demora. E eu quero falar mais ou menos sobre isso hoje conosco. Eu quero dizer sobre a esperança que se adia, ela pode adoecer o coração. Mas o desejo cumprido, ela é árvore de vida. A esperança adiada nos adoece, mas quando a bênção chega, ela se torna árvore de vida, dá frutos. Ela é frondosa, ela é vistosa, ela é útil. E Abacuque estava num contexto político do povo de Deus, de Israel, de crise. Havia fome sobre Israel, havia uma crise política sobre Israel, o contexto não era dos melhores. As promessas nessa época de Abacuque eram dos piores. Por isso que depois que ele ficou na torre de vigia, depois que ele ficou ali para entender o que estava acontecendo, por que Israel está sofrendo tanto? Por que essa dor, a fome, a miséria, o que está acontecendo? Então Deus, ali na torre de vigia, naquela posição que ele se colocou em espírito, para ter sensibilidade, para compreender, para ouvir o que Deus tinha para falar. Ele vai falar sobre a oração de Abacuque 3, que a gente conhece tanto essa oração. A gente fala que ele ouviu e temeu a palavra de Deus. Aí ele falou: ainda que a figueira não floresça, aí aquela oração linda e famosa que nós conhecemos, a gente então percebe que ele entendeu o que estava acontecendo. O povo vivia consequências de pecado. O povo vivia consequências de situações, de escolhas e decisões do passado errada. Quem governou Israel também acabou se corrompendo diante da situação. Então, o que acontece ali? Nós vemos Israel vivendo consequências, mas só de trás. Abacuque, ele está então na torre de vigília e quer entender, porque a coisa está difícil. E quando a gente vai sofrendo e o sofrimento vai
prorrogando e vai indo, a gente vai ficando cansado, o coração vai adoecendo, a alma vai adoecendo. O salmista Davi muitas vezes se queixava em seus salmos de uma certa demora, aparente demora em algumas coisas acontecer, e ele falava: até quando, Senhor? Até quando? Quer dizer, ele estava dizendo, parece que está demorando tanto. E quando o nosso amado profeta Abacuque, ele vai para a torre de vigia para tentar entender o que está acontecendo, nós vamos perceber uma coisa. Quando a gente vai ver que o profeta Abacuque, ele vai lá para a torre de vigia, ele então vai para entender. Talvez com medo de murmurar, de blasfemar, talvez com medo de ver o que, de falar besteira. Ele fala que vai ficar no posto de sentinela, vai tomar posição sobre a muralha, vai aguardar, e ele vai aguardar a visão. Ele está aguardando uma visão de um tempo designado, ele quer entender o que está acontecendo, e ele termina ali o texto falando que o Senhor vai falar com ele, e ele então ouve a palavra, ouve a revelação, e ele teme e diz: opa, ainda que a figueira não floresça, não é isso? Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja gado no currais, e assim, ainda que tudo esteja ruim, ainda eu louvarei o Senhor, porque Ele é meu Deus. E nós estamos vivendo simplesmente aquilo que merecíamos viver, estamos passando algo profético, foi avisado, foi alertado. E Abacuque então crê que o Senhor é o Deus da misericórdia e da graça, que vai restaurar, ele entende a voz de Deus, e glória a Deus. Agora, o que eu quero dizer sobre isso para nós aqui nesta manhã? Eu quero dizer para você que está aflito, talvez com a esperança que se demora. Talvez você tenha dado mais tempo em reclamar, em questionar. Talvez você tenha dado mais tempo em se desesperar e ficar ansioso do que se colocar na posição que Deus quer que você se coloque. Talvez você tenha que entender que a esperança não está demorando tanto quanto você pensa, mas há um processo, há um tempo determinado, há uma profecia que envolve as situações passadas, que envolve essa espera hoje. Então, para você entender o que está acontecendo, por que a esperança demorada está adoecendo no teu coração, o que está acontecendo que você está aí aflito com essa situação, talvez esteja dizendo: já estou ficando velho, já estou idoso, já estou assim, já não tenho mais pique. Essa bênção, quando eu comecei a desejar, eu tinha mais disposição e tal. E você começa a desanimar dessa esperança, porque a idade já está chegando, o tempo está passando. Mas Abraão foi chamado com 70 anos de idade no seu primeiro chamado. Abraão mergulhou para a estrada não desenhada, não mapeada, não descrita ainda na Bíblia, por um caminho desconhecido, já aos 75 anos. Abraão recebe a promessa de ser pai de uma grande geração e nação aos 101 anos de idade. O que eu quero dizer é que demora aquilo que eu não estou discernindo, demora aquilo que eu não estou em sintonia, em conexão com a Bíblia. Quando a gente está em conexão, em sintonia, conectado com o poder da palavra, discernindo, a gente então vai compreender que não tem nada demorando. O meu tempo é o Cronos, é o relógio humano, é o tempo presente, esse tempo vulnerável, esse tempo que nos apavora, mas o tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo Kairos, é o tempo que é dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Isso quer dizer que o tempo que nós tememos não é o tempo que Deus trabalha, não é o tempo que detém Deus, porque o tempo precisa do tempo para ser tempo, mas Deus, como é o próprio tempo, não se limita a tempo, e qualquer época é o tempo de Deus. Deus faz o que quer, como quer, no tempo que quer. O problema é que nós não temos nos colocado na torre de vigia. A fortaleza é uma vida espiritual, é uma vida de intimidade. A torre de vigia é uma vigilância. Vigiai e orais para que não entreis em tentação. Em tentação de achar que Deus está demorando, que Deus esqueceu, que Deus não quer dar a bênção, que Deus negou a bênção. A tentação de se martirizar e
e se deprimir porque acha que nunca vai merecer a bênção. Essas tentações também sobrevêm sobre nós, de desacreditar no potencial que Deus tem, que está acima da lógica dos tempos, das idades. É acreditar que Deus pode fazer, mas temos que estar em fortaleza. Essa fortaleza fala vida espiritual, não perfeição, mas vida murada, protegida. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme. É a vida protegida pelo contexto bíblico, pela consagração, pela santificação, coisa simples. Dá um tempo diário a Deus, e você então sobe na torre de vigia, porque senão a ansiedade, aquela coisa que te deixa nervoso, porque parece que a bênção nunca vem, ela consome o seu coração, adoece a sua alma, rouba a tua fé e te sucumbe em depressões, em crises de ansiedade, em síndromes de desespero. E você não consegue ver mais nada a não ser os teus pensamentos que estão limitados nessa aparente demora. A torre de vigia me faz ficar ligado, sensível, para ver aquele que vem falar comigo. O Senhor Deus, Ele que vem falar conosco, usando situações, pessoas, seres espirituais para palestrar comigo e contigo. No profundo, existem anjos que trabalham como conservos nossos segundo as ordens e a vontade de Deus em primeira instância, que são anjos ministradores, mensageiros, anjos guerreiros, que guerreiam, que ministram, que trazem mensagens. Existem os dons espirituais, a palavra, a pregação, o louvor, meios que Deus fala com você. Talvez você está tão apavorado, tão ansioso, que não se colocou na torre de vigia. Torre de vigia se fala, eu vou ficar em estado de alerta. É um estado de oração constante e ativo. Eu estou ligado, estou trabalhando aqui, mas eu estou ligado. Eu estou estudando aqui, mas eu estou ligado. Estou com meus problemas em casa, mas eu estou ligado. Eu estou ligado. É por aí que funciona a coisa. Então está na torre de vigia. A torre de vigia só existe em cidade fortificada. Cidade fortificada é quando nós estamos no Senhor, com o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Então eu construo sobre os muros da cidade fortificada a torre de vigia, onde eu vou ficar em estado de espírito alerta para entender o que está acontecendo, para discernir. E Deus vai mostrar se é um pecado, se não é. Se é maldição, vamos quebrar, porque a cruz já quebrou, mas talvez você está absorvendo o que não era para absorver, está assumindo o que não era para assumir, está vivendo o que não era para viver, está onde não era para estar, fazendo o que não devia fazer, falando o que não devia falar, vivendo um ciclo de vida que não era para estar vivendo, não discernindo a palavra, porque você não tem uma fortaleza espiritual, então você não tem a torre de vigia. É a sensibilidade espiritual da oração que me faz ver, sentir e ouvir com os ouvidos, com os olhos e com a pele da alma, com o interior. É isso que Deus está falando com você esta manhã. Vamos subir a torre de vigia, sensibilidade espiritual. Construa a fortaleza de uma vida com Deus e terás a torre de vigia, que vai falar da sensibilidade espiritual, de poder antecipar, de prever, de saber antes, porque o Senhor revela, dá visões, dá sonhos, profecias. Ele é o Deus que fala e vai falar. São 9 dons que Ele usa em sua palavra, mas a palavra em si só, escrita e lida, e pregada e estudada. Os louvores que falam de Deus falam com você. Suba na torre de vigia para ter sensibilidade. Não procure só a voz de Deus em tempestades, como Elias queria lá no terremoto, na tempestade, não sei o quê. Mas Deus falou na brisa. Às vezes a tua falta de sensibilidade passou aquela brisa suave e tu não ouve Deus, porque você só ouve barulho de tudo que está acontecendo. Vamos orar? Soberano Deus, Papai eterno, Abba, Paizinho querido, nesta humilde presença, nessa humilde pessoa, Pai, eu venho em Tua presença, clamar e orar e suplicar pelos amados irmãos, amigos e amigas, irmãs que têm nos acompanhado no Palavra Ouvido, Evangelho Sem Fantasia, e aqueles que vão receber esses vídeos, ainda que não sejam inscritos em nossos canais, mas todos serão abençoados com o poder desta oração de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio e peço, e sei que seremos atendidos. Estou na torre de vigia, estou vigiando por toda a cidade,
contemplando o que virá falar comigo para entender essa situação. Pai, eu quero que nas próximas 24 horas este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem tenha discernimento, tenha uma revelação de profundidade, seja em sonhos, seja na profecia do oculto, do sobrenatural, seja na profecia da palavra pregada e revelada, seja no louvor, na pregação do culto, através do irmão, de uma irmã, de uma pessoa que tu vai usar a boca dele na simplicidade da brisa, na suavidade de um tempo calmo, mas que essa pessoa nas próximas 24 horas tenha uma sensibilidade de quem está na torre de vigia, de estar com os olhos abertos, sem piscar, para enxergar o quanto mais longe possível o que vem, se é amigo ou inimigo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar uma unção de hipersensibilidade espiritual da parte de Deus, em nome de Jesus, através do Espírito Santo da promessa. E em nome de Jesus, receba esse poder, essa autoridade com ousadia. E nas próximas 24 horas, escreve, aleluias, aleluias. Agora são 11 horas e 5 minutos. Nas próximas 24 horas, que o Senhor vos conceda uma resposta através do estado de vigilância, de sensibilidade espiritual da torre de vigia. E o Senhor lhe dará resposta. E o Senhor lhe fará no profundo e no oculto do que você está passando e o porquê. Pai, em nome de Jesus, entra nesse lar, nesta vida, nessa família, nesse emprego, nesse casamento, nesses filhos, entra nesses negócios espirituais, sentimentais, emocionais, financeiros, nessa questão, nesta causa de justiça, nesse problema de vícios, de bebida, de doença, todo tipo de situação negativa. O Senhor entra com providência divina, quebrando seja qual for os vínculos malditos de maldição, seja elas lançadas, hereditárias ou adquiridas, já foram quebradas e vencidas na cruz do Calvário. Então ninguém tem que assumir o que já foi derrotado. Meu Deus amado, então abençoa essas vidas, entrando com providência de paz, de amor, de harmonia, sensibilidade neste lar, nessa empresa, nesse negócio, nessas finanças, nesse casamento, esses filhos problemáticos que desde novos já se entregam à depressão. Isso é demoníaco, essa adolescência deprimida, Pai amado, tem de misericórdia e livra de toda doença, de toda prisão emocional. Faz uma grande obra pelo poder do sangue do Cordeiro. A cruz está vazia, a cruz que aparentemente tinha derrotado meu Cristo está vazia, e o meu Jesus está à tua destra advogando essa oração. Portanto, eu digo, a tua vitória já vem. Fica ligado que o anunciador está chegando aos teus ouvidos e dizendo, está chegando. Em nome de Jesus, amém. Eita Deus grandão, é glória pura, aleluia.